Autor: Maria Cecília Roxo Nobre Barreira e Maria do Carmo Brant de Carvalho. Título: Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais, uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. Local: São Paulo. Ano: 2001. Páginas 43 a 55. Página 43. Título do capítulo: Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. Página 44, em branco. Página 45. Os manuais de avaliação de políticas públicas nos ensinaram que a avaliação da eficácia, da eficiência ou da efetividade de programas públicos deve sistematicamente levar em consideração os objetivos e a estratégia de implementação definidas por seus próprios formuladores, pois seria inteiramente fora de propósito que o avaliador tomasse sem consideração objetivos e ou metodologias externos àqueles estabelecidos pelos próprios programas. Avaliar segundo critérios alheios aos estabelecidos pelos formuladores implica necessariamente uma avaliação negativa, pois não é plausível esperar que um programa realize o que não estava em seu próprio horizonte de implementação. Nota 1. Eu mesma defendi o argumento em trabalhos anteriores. Vera Rothschild. 1998. Fim da nota. Supor, no entanto, que um programa público possa ser implementado inteiramente de acordo com o desenho e os meios previstos por seus formuladores, também implicará uma conclusão negativa acerca de seu desempenho, porque é praticamente impossível que isto ocorra. Em outras palavras, na gestão de programas públicos, é grande a distância entre os objetivos e o desenho de programas, tal como concebidos por seus formuladores originais, e a tradução dessas concepções em intervenções públicas, tal como elas atingem a gama diversa de seus beneficiários e provedores. Página 46. Essa distância não diz respeito a fatores de ordem moral ou ética, que possam ser atribuídos a interesses escusos de formuladores e implementadores. Na verdade, tal distância é uma contingência da implementação que pode ser em grande parte explicada pelas decisões tomadas por uma cadeia de implementadores no contexto econômico, político e institucional em que operam. Rossi Freeman, 1993. Mitnick Bakov, 1984. Mladenka. 1984. Nota 2. A implementação de um programa supõe sua inserção em uma roda ou sistema complexa no qual mesmo as ações de um agente implementador obediente podem produzir resultados imprevistos ou talvez indesejados. Mitnick Bakov. 1984. Página 59. Fim da nota. Para superar uma concepção ingênua da avaliação de políticas públicas, que conduziria necessariamente o avaliador a concluir pelo fracasso do programa sob análise, é prudente, sábio e necessário, então, admitir que a implementação modifica as políticas públicas. Subtítulo: Porque a implementação modifica as políticas. Qualquer programa tem duas dimensões, que podem ser analiticamente desagregadas: objetivos e uma metodologia ou estratégia pela qual se pretende que esses objetivos sejam atingidos. A definição da estratégia é uma escolha entre outras alternativas possíveis, o que significa que o mesmo objetivo pode ser atingido por diversas modalidades de ação. Não são todas as instâncias da máquina estatal que têm autoridade para criar programas. Ao contrário, a possibilidade de formulá-lo supõe uma dada inserção institucional em cargos que confiram algum nível de centralização da autoridade. Os objetivos e estratégias de um programa expressam, portanto, as decisões e as preferências de uma autoridade central, em qualquer nível em que esta autoridade esteja inserida. Mesmo programas de muito reduzida complexidade e escala supõem um agente que tomou decisões e executores encarregados de implementá-las. Alternativamente, programas cujo desenho final supôs um complexo processo decisório serão necessariamente implementados por agentes que não participaram do processo de formulação. Página 47. A implementação, por sua vez, corresponde a uma outra fase da vida de um programa, na qual são desenvolvidas as atividades pelas quais se pretende que os objetivos, tidos como desejáveis, sejam alcançados. Embora possa ocorrer coincidência entre a figura dos formuladores e a figura dos implementadores, é muito raro que isto ocorra. Na prática, qualquer política pública é de fato feita pelos agentes encarregados da implementação. Esta constatação não é nova, pois Lipsky, 1980, já argumentava que, nota,
As decisões dos burocratas que desempenham atividades, as rotinas que eles estabelecem, os expedientes que eles criam para contornar a incerteza e as pressões, eis o que vem a ser de fato as políticas públicas. Eu argumento que a política pública não é bem entendida se observada pelo ângulo da legislatura ou do alto nível da administração, porque em diversos aspectos importantes ela é realmente feita nos escritórios lotados e nos encontros diários da burocracia. Trabalhadores, clientes e os cidadãos em geral experimentam a burocracia que desempenha atividades por meio dos conflitos que estes encontram para tornar o desempenho de suas funções mais consistente com suas próprias preferências e compromissos. Lipski, 1980, página 22. Fim da nota. Um programa é, então, o resultado de uma combinação complexa de decisões de diversos agentes. É claro que, nessa cadeia de interações, a concepção original, tal como apresentada na formulação, é, sem dúvida, muito importante, porque as decisões tomadas durante esta fase já excluíram diversas alternativas possíveis. Mas esta é apenas uma das dimensões da vida de um programa. Na realidade, a implementação efetiva, tal como se traduz para os diversos beneficiários, é sempre realizada com base nas referências que os implementadores de barato adotam para desempenhar suas funções. Nota 3. A burocracia encarregada da implementação pode, exemplo, ter, mesmo que subjetivamente, preferência por uma parcela dos beneficiários potenciais que não corresponda à população-alvo do programa. Ou, ainda, pode ter compromissos com provedores que não tenham sido privilegiados pela estratégia de implementação prevista em seu desenho. Fim da nota. Página 48. A despeito dos esforços de regulamentação da atividade dos implementadores, estes têm razoável margem de autonomia para determinar a natureza, a quantidade e a qualidade dos bens e serviços a serem oferecidos. Neste sentido, eles têm, com efeito, a prerrogativa de fazer a política. É esta autonomia que, por sua vez, lhes permite atuar segundo seus próprios referenciais. Subtítulo: a implementação como um campo de incertezas. Em princípio, as vontades, os interesses, as lealdades e as concepções ideológicas dos diversos agentes envolvidos em um programa público dificilmente serão inteiramente coincidentes. Portanto, quanto mais complexo for um programa, maior será a variedade de interesses e concepções envolvidos em sua execução e, por consequência, mais fortes serão as tendências à não convergência. Imaginemos a implementação de um programa federal, de escala nacional, cujas regras de operação suponham a cooperação dos 3 níveis de governo, em um país federativo e multipartidário, como o Brasil, em que prefeitos e governadores têm autonomia política e podem estar ligados a partidos distintos. Políticas públicas compartilhadas por governos ligados a partidos que competem entre si tendem a produzir comportamento não cooperativos, pois na base das relações de implementação haveria uma incongruência básica de objetivos, derivada da competição eleitoral. Este cenário, perfeitamente factível, dada a multiplicidade de programas descentralizados existentes, não pode ser encarado como um problema. É simplesmente um dado da realidade, que impõe um razoável grau de incerteza quanto à convergência de ações dos implementadores e, por extensão, da perfeita adequação entre formulação original e implementação efetiva. Página 49. Suponhamos, ainda, um programa que envolva uma extensa rede de organizações não governamentais, cujos gestores aceitem participar do programa por razões inteiramente pragmáticas, mas não partilhem dos mesmos objetivos e concepções dos formuladores e financiadores. É razoável supor que tais agências desempenhem suas funções de acordo com suas próprias referências e até mesmo de acordo com seus próprios objetivos. Este comportamento dos implementadores, perfeitamente possível, dada a variedade de programas públicos assentados sobre a noção de parcerias público-x-privado, é um cenário bastante provável e apenas corresponde à realidade da implementação de programas que contam com agentes cujos interesses e concepções são diferentes. Assim, mais que uma fase técnica e obediente, que sucede à formulação política de programas, a implementação pode ser encarada como um jogo em que uma autoridade central procura induzir agentes, implementadores, a colocarem em prática objetivos e estratégias que lhes são alheios. Mitnick e Bakov, 1984.
Nessas circunstâncias, para obter adesão e obediência aos objetivos e ao desenho do programa, a autoridade central deve ser capaz de desenvolver uma bem-sucedida estratégia de incentivos. É por isto que, nota, qualquer modelo adequado de implementação deve ter relações de incentivo, implícitas ou explícitas, como um componente-chave. Mitnick-Barkov, 1984. Página 68. Fim da nota. Como consequência, problemas na estrutura de incentivos podem explicar grande parte das dificuldades da autoridade central para obter sucesso na implementação de seus programas, mesmo que tenham sido cumpridos todos os demais requisitos necessários. Desse modo, a implementação é, de fato, uma cadeia de relações entre formuladores e implementadores, e entre implementadores situados em diferentes posições na máquina governamental. Isto implica que a maior proximidade entre as intenções do formulador e a ação dos implementadores dependerá do sucesso do primeiro em obter a adesão dos agentes implementadores aos objetivos e a metodologia de operação de um programa. Nota 4. Tendler, 1998, mostra que a alta dedicação dos servidores públicos foi uma das condições essenciais para a taxa de sucesso de 4 programas públicos implementados no estado do Ceará. A autora atribui este comportamento dos agentes implementadores a um conjunto de incentivos governamentais incorporados à estratégia de implementação. Fim da nota. Página 50. Subtítulo: a formulação como um campo de incertezas. Como vimos, o grau de sucesso de um programa depende diretamente do grau de sucesso na obtenção da ação cooperativa de outros atores, governamentais ou não governamentais, a depender do desenho do programa, cuja obediência não é um dado automático. Na verdade, a taxa de sucesso depende da cooperação não apenas dos agentes institucionalmente vinculados aos demais níveis de governo, mas de centenas de potenciais beneficiários e provedores, cujo comportamento precisa ser coordenado. Stein, 1984. E isto não é um problema a ser constatado pelo avaliador, mas um dado da realidade a ser incorporado à análise. Cientes deste fato, os agentes formuladores e implementadores experientes e com poder decisório tendem a escolher estratégias de implementação pautadas muito mais por sua potencial aceitação do que por sua esperada eficiência ou efetividade. Portanto, a reação esperada dos agentes implementadores tende a ser um elemento decisivo na definição do conteúdo das políticas públicas. Além disto, políticas não são formuladas em condições de irrestrita liberdade. Dado que a formulação de um programa, com seus objetivos e desenho, é em si mesma um processo de negociações e barganhas, seu desenho final não será necessariamente o mais adequado, mas, sim, aquele em torno do qual foi possível obter algum grau de acordo ao longo do processo decisório. Tampouco os formuladores concebem estratégias de implementação dispondo de completa e perfeita informação acerca da realidade sobre a qual se pretende interferir. Na verdade, com quase absoluta frequência, a informação é imperfeita, incompleta e até mesmo baseada em expectativas quanto ao comportamento futuro das variáveis da realidade. Página 51. Por estas razões, desenhos de programas não são peças internamente coesas e ajustadas. Nestas circunstâncias, é possível que algumas das especificações do programa possam operar, no plano local, de modo contrário aos objetivos do programa. Isto significa que a metodologia proposta produz, no plano local, implicações contrárias às originalmente previstas, dado o fato de que o desenho do programa é formulado em condições de razoável incerteza, com base nos efeitos esperados de uma dada estratégia de operação. Mais que isto, a diversidade de contextos de implementação pode fazer que uma mesma regulamentação produza impactos inteiramente diversos em diferentes unidades da federação. Nota 5. Imaginemos o impacto fiscal da implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, Fundef. A diversidade de situações nacionais no que diz respeito à capacidade fiscal dos governos locais e à situação das matrículas nas redes municipal e estadual, o contexto de implementação de cada governo local, provocará simultaneamente efeitos benéficos e efeitos devastadores em diferentes governos locais. Tais efeitos, por sua vez, tenderão a produzir diferentes reações dos implementadores. Estes não poderiam ser, no entanto, inteiramente previstos pelos formuladores, dadas justamente a diversidade e a complexidade de situações no território nacional.
Fim da nota. Em suma, ainda que uma adequada estrutura de incentivos seja vital para a implementação de programas, e ela é tanto mais necessária quanto maior a complexidade dos interesses envolvidos, fatores inerentes à formulação impactam o próprio desenho da estratégia de implementação e, por extensão, o conteúdo das políticas. Mas, uma vez adotada uma determinada estratégia, seus efeitos reais somente serão conhecidos ao ser implementada a política, dados os limites da informação e autonomia decisória de que dispõem as agências formuladoras. Subtítulo: Incorporando a implementação à avaliação na prática real da administração pública. A implementação de políticas ocorre em um ambiente caracterizado por contínua mutação, mutação esta que é inteiramente alheia à vontade dos implementadores. Em primeiro lugar, os recursos, as prioridades e a influência relativa dos agentes encarregados da implementação frequentemente mudam. Rossi Freeman, 1993, página 28. Metas quantitativas são fixadas para cada período, de acordo com uma previsão dos recursos futuramente disponíveis. E com absoluta frequência, tendências não previstas no comportamento da economia influem no montante de recursos disponíveis, atingindo a possibilidade de realização das metas previstas. Objetivos conflitantes entre si também tendem a receber ênfases diferentes ao longo do ciclo de vida de um programa, expressando alterações na geometria de poder no interior da máquina pública. Ou, ainda, é possível que um fato novo, que pode ser desde um escândalo de natureza política até uma alteração inesperada, em uma variável econômica extremamente relevante, implique modificações nas formas de desembolso de recursos em prazos bastante curtos de tempo. Mais ainda, é perfeitamente possível que, por diversas razões não previstas no momento da formulação, a importância relativa das agências encarregadas de funções diferentes seja alterada ao longo de um curto período de tempo. Página 52. Em segundo lugar, os interesses e a influência dos stakeholders de um dado programa podem mudar entre o momento da formulação e o da implementação, alterando de modo significativo, para mais ou para menos, sua disposição para colaborar no momento em que o programa é colocado em prática. Rossi Freeman, 1993. Página 28. Uma adequada metodologia de avaliação não deve, portanto, concentrar-se em concluir pelo sucesso ou fracasso de um programa, pois, como espero haver demonstrado, independentemente da vontade política, da ética ou do interesse dos formuladores e implementadores, a distância entre formulação e implementação é uma contingência da ação pública. Com efeito, uma adequada metodologia de avaliação deve investigar, em primeiro lugar, os diversos pontos de estrangulamento, alheios à vontade dos implementadores, que implicaram que as metas e os objetivos inicialmente previstos não pudessem ser alcançados. Além disso, uma adequada metodologia de avaliação deveria concentrar-se no exame das razões pelas quais a distância entre os objetivos e a metodologia de um programa, tal como previstos por seus formuladores, bem como sua implementação efetiva, ocorre por decisão dos próprios agentes implementadores. Como enunciado anteriormente, todo programa tem objetivos e um desenho de implementação, que se expressam em uma legislação geral e em uma regulamentação específica. E a implementação de um programa supõe necessariamente a relação de uma autoridade central com agentes implementadores. Nesses termos, as referências, Mitnick e Backhoff, 1984, isto é, os princípios que efetivamente pautam a ação dos agentes implementadores, deveriam ser a legislação e as normas determinadas pela agência formuladora. Página 53. Uma primeira pergunta a ser feita deveria ser se os agentes implementadores de fato conhecem o programa. Caso, por razões da capacidade de informação da agência formuladora, estes não venham a conhecer efetivamente os objetivos e as regras de operação do programa, eles tenderão a eleger uma outra referência para a implementação, seus próprios objetivos ou os objetivos dos stakeholders. Nota 6. Imaginemos um programa de transferência de recursos às unidades escolares de todo o país para que estas ofereçam merendas escolares a seus alunos. O número de diretores escolares e de encarregados da gestão da merenda escolar é tão grande que os custos da difusão da informação podem ser muito elevados. Esforços para minimizar tais custos podem implicar um baixo ou insuficiente nível de conhecimento dos implementadores, criando as condições institucionais para que esses desempenhem suas funções de acordo com seus próprios referenciais.
Fim da nota. Uma segunda indagação possível diz respeito à aceitação dos objetivos e regras do programa. Pode ocorrer que, embora conhecendo tais objetivos, os implementadores discordem das prioridades estabelecidas e elejam suas próprias prioridades, burocráticas, de sua clientela, ou ainda de grupos de interesses, como sua referência de atuação. Finalmente, uma terceira questão diz respeito às condições institucionais para a implementação de programas, isto é, a situação na qual os implementadores, embora conhecendo e concordando com os objetivos do programa, não possam, por diversas razões, que podem variar desde impedimentos associados à capacidade fiscal e administrativa das agências implementadoras até compromissos e lealdades de ordem política, realizar os objetivos previstos. Nota 7. Ao avaliar a implementação do Programa de Renda Mínima em Ribeirão Preto, Alonso e Guimarães, 1998, concluíram que as assistentes sociais encarregadas da seleção dos beneficiários conheciam as regras legais de seleção, concordavam com as normas estabelecidas, mas selecionavam de fato segundo critérios que lhes pareciam subjetivamente mais sensatos. Fim da nota. Problemas não previstos no momento da formulação podem levar os implementadores a promover adaptações ao desenho original, tendo em vista garantir que os objetivos de um dado programa sejam realizados. Rossi Freeman, 1993. Trata-se de uma medida de adaptação para viabilizar a realização dos objetivos do programa, que implica, por sua vez, que o mesmo não seja implementado de acordo com o desenho previsto. Nota 8. Suponhamos um programa de ronda negativa de âmbito municipal, que distribua mensalmente cheques de valor inversamente proporcional à renda familiar mensal dos beneficiários, os quais são selecionados segundo um teste de meios que exija extensa documentação. É muito possível que os agentes encarregados da seleção dos beneficiários flexibilizem os requisitos de comprovação de necessidade, de modo a garantir que os mais necessitados venham a ser beneficiados. Fim da nota. Subtítulo. A título de conclusão, a implementação de políticas supõe, pelo menos, dois tipos de agentes situados em pontos distintos. Agentes encarregados da formulação dos termos de operação de um programa, os quais têm autoridade para definir os objetivos e o desenho de um programa, e agentes encarregados de executá-lo, traduzindo suas concepções em medidas concretas de intervenção. Na prática, são estes últimos que barram na política. Página 54. A incongruência de objetivos, interesses, lealdades e visões de mundo entre agências formuladoras e a gama diversa de implementadores implica que dificilmente um programa atinja plenamente seus objetivos e que seja implementado inteiramente de acordo com seu desenho. Esse fenômeno tende a ocorrer mesmo em políticas públicas cuja implementação não supõe a ação integrada de diversos níveis de governo, porque essa incongruência é derivada da complexidade mesma de um processo de implementação de políticas. Por esta razão, todo modelo de implementação deve contemplar a formulação de uma adequada estrutura de incentivos. No Brasil, os programas de ação pública são crescentemente realizados mediante integração de vários níveis de governo e de agentes não governamentais. Atualmente, raros são os programas que não são implementados no contexto de um sistema de relações intergovernamentais e de parcerias as mais diversas com a sociedade civil. Ter em mente as consequências institucionais desses fatores é de fundamental importância para aumentar a probabilidade de sucesso de programas de larga escala. Para o avaliador, é igualmente fundamental, contudo, ter em mente que a implementação modifica o desenho original das políticas, pois esta ocorre em um ambiente caracterizado por contínua mutação. Mais que isto, devem levar em conta que os implementadores é que fazem a política, e a fazem segundo suas próprias referências. Nessas circunstâncias, cabe investigar a autonomia decisória dos implementadores, suas condições de trabalho e suas disposições em relação à política sob avaliação. Página 55. Referências bibliográficas. Alonso, Ana Lúcia Fajon, Guimarães. Érico. Avaliação do Programa de Renda Mínima de Ribeirão Preto. Araraquara. 199s. Trabalho final de estágio de conclusão de curso de Administração Pública mimeografado, Arrest, Marta T.S. Tendências nos estudos sobre avaliação in Rico. Elizabeth Melo. A avaliação de míticos sociais. Uma questão em debate. São Paulo, Cortês. 1998. Arrest, Marta T.S. Políticas sociais no Brasil.
Descentralização CM1 Estado Federativa Revista Brasileira de Ciências Sociais, volume 14, número 40. Página 111, 41. 1999. Edvardes III, George C. Public Policy Implementation. Greenwich, Jair Press. 1984. Figueiredo, A. Figueiredo, M. Avaliação Política e Avaliação de Políticas. Análise e Conjuntura. Volume L, número 3. Setembro-dezembro 1986. Yazin, Frederick K. Aroni. Samuel Games Federal Officials Play, The Case of Housing Assistance Plans. In Edvardes III, George C. Public Policy Implementation. Greenwich, Jair Press. 1984. Páginas 157, 68. L. Umpsky, Michael. Street Level Boreal Associate, Dilemmas of the Individual in Public Services. Nova York, Russell Sage Foundation. 1980. M. Untnitk, Barry M. Barkov. Robert W. T. Incentive Relation in Implementation. In Edvardes III. George C. Public Policy Implementation. Greenwich, Jair Press. 198, 1. Página 59, 122. Mladenka, Kenneth R. Implementing Urban Services. In Edvardes III. George C. Public Policy Implementation. Greenwich, Jair Press. 1984, página 171, 92. Peterson, Paul. Ron. Mark C. Vet/Ari Magnets, A New Case for a National Standard. Washington, Brookings Institution. 1990. Petersky, Paul. The Price of Federalism. New York, The 20th Century Fund. 1995. Ricker, William H. The Development of American Federalism. Norvell, Clover Academic Publishers. 1987. Rossi, Peter H. Freeman. Aonde eu a Lua, tinham a sistemática pro Ash. Newbury Park, Sage Publications. 1993. Schaps, Ronald, Ricker, William. Disharmony in Federal Government. In Ricker. William. The Development of American Federalism. Norvell, Clover Academic Publishers. 1987. Skopal, Teda. Brugine Testante Backing, Strategies of Analysis in Current Research. In Evans, Peter B. Ruesmeyer. Dietrich. Skopal. Teda. Brugine Testante Backing. Cambridge, Cambridge University. 1985. Stein, Robert M. Policy Implementation in the Federal Aid System, The Case of Grant Policy. In Edvardes III. George C. Public Policy Implementation. Greenwich, Jair Press. Páginas 125, 55. 1984. Tendler, Judith. Bom Governo nos Trópicos. Rio de Janeiro, Revan. Brasília, e na página 1998. Valadez, Joseph, Bamberser. Michael. Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing Countries. Handbook for Policymakers. Managers and Researchers. Washington, World Bank. 1994.